A nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao conteúdo sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Então, vamos lá. Mistura homogênea é aquela que contém apenas uma fase. Então, na aula passada, a gente viu que mistura, o nome já está dizendo, né? A gente vai misturar duas ou mais coisas. Na mistura homogênea, a gente vai conseguir ver apenas uma fase, ou também vai ser chamada de monofásica. As misturas homogêneas, elas podem ser classificadas como sólidas, líquidas e gasosas, ok? Então, aqui eu tenho exemplos de misturas homogêneas sólidas. Observa que a gente só consegue ver uma fase na barrinha de ouro. Uma solução líquida, uma mistura homogênea líquida, no caso. Se eu misturar água e sal, eu só vou conseguir ver. Observa aqui que eu só vou conseguir ver uma fase, eu não consigo diferenciar quem é a água e quem é o sal. E nas misturas gasosas, a gente tem aqui como exemplo o ar atmosférico. A gente não consegue diferenciar quem é o gás oxigênio, quem é gás carbônico, esses gases, ok? Nas misturas heterogêneas, agora, pessoal, a gente vai ter duas ou mais fases, ok? Quando eu tenho uma mistura de duas fases, eu vou chamar ela de bifásica, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma mistura bifásica. No caso aqui, ó, eu tenho água e areia. Quando eu tiver uma mistura com três fases, eu vou dizer que ela é trifásica. Então, meu exemplo aqui, ó, uma mistura de óleo, água e areia. Quando eu tiver uma mistura com quatro fases ou mais, a gente vai dizer que é uma mistura polifásica. Então, eu tenho aqui um exemplo onde eu tenho óleo, gelo, água salgada, no caso, e granito. Se a gente observar, vai ter quatro fases, ok? Ó, observa que a gente consegue ver o granito aqui embaixo, então é uma fase. A água seria outra fase. O gelo, outra fase, porque a gente consegue diferenciar. E o óleo também seria uma fase, ok? Então aqui eu tenho quatro fases e a gente diz que essa é uma mistura heterogênea polifásica ou tetrafásica, né? Porque como tem quatro, a gente pode dizer que ela é tetra, ok? Nesse slide, pessoal, a gente vai ver a diferença entre fases e componentes de uma mistura. A fase, ela vai ser a diferença que a gente consegue visualizar na mistura, nas misturas, no caso, na mistura heterogênea. Então, aquilo que você consegue enxergar de diferente dentro da mistura, a gente chama de fase. E elas podem, as principais características que vão fazer com que a gente diferencie as fases é o estado físico da matéria, certo? Como ela vai se apresentar, se ela está sólida, líquida ou gasosa, e diferença de cor. Então, a gente consegue ver a diferença das fases utilizando esses dois métodos, ok? E os componentes da mistura, né? Eles são as substâncias que compõem a mistura. Então, tudo aquilo que você coloca dentro da mistura são os componentes da mistura, ok? Nesse slide aqui, pessoal, eu tenho um exemplo resolvido, certo? Então, vamos fazer o seguinte. A pergunta é: quantas fases e quantos componentes estão presentes nas misturas? Então, observa o primeiro, o primeiro, a primeira imagem aqui, ó. Então, observa que eu tenho água e eu tenho areia. Eu consigo ver a água? Consigo. Eu consigo ver a areia? Consigo. Então, aqui eu vou ter duas fases e dois componentes, porque água e areia são diferentes, ok? No próximo aqui, ó, eu tenho óleo, água e areia. Então, eu consigo ver a areia? Consigo. Eu consigo ver a água? Consigo. Eu consigo ver o óleo? Consigo também. Então, e os três são diferentes? São. Então, eu vou ter uma mistura com três fases e três componentes, ok? Então, vamos para a próxima aqui. Já nessa daqui, ó, eu tenho o granito, né, que eu consigo enxergar,
Eu consigo ver a água salgada, mas aí já tem um propósito aqui, ó, água salgada. Se tem água salgada, é porque eu tenho sal dissolvido dentro dessa água. Então, o sal aqui já é mais um componente nessa minha mistura. Eu vou ter o óleo e eu tenho o gelo. Só que observa uma coisa: gelo não é feito de água? É feito de água. Então, esse gelo não é um componente a mais na minha mistura. Esse gelo, ele vai ser apenas a água em outro estado da matéria. Então, eu não vou contabilizar ele como um novo componente, ok? Então, eu tenho o óleo, o granizo, o granito, no caso, a água e o sal. Então, pessoal, nesse último exemplo, a gente tem 4 fases e 4 componentes, levando em consideração que dentro da água tem sal, e eu não conto o gelo como um novo componente, pois ele é formado da mesma substância, que é a água, só está em estado diferente, estado físico da matéria diferente, ok? Eu vou lançar uma lista de exercício no grupo de vocês para que vocês respondam, tirem foto e enviem para mim no PV, tá? Beijo, até a próxima aula e se cuidem, fiquem em casa.